Bora lá, pessoal. Vamos falar aqui de padronização e mapeamento de processos. Vamos ser bem objetivos para não se estender muito. O tema é bem rápido, bem simples, tá? Não vamos entrar nesse vídeo na parte de automação propriamente, né? Robotização, automação de processo contábil, tá? Vamos falar meramente aqui de padronização e mapeamento de processos. Isso daqui você consegue fazer na sua área contábil. Se você tiver um sistema de gestão, se você tiver um simples Excel, se você tiver um simples Word ali, não importa onde isso está desenhado, importa que você tenha o mapeamento de processos na sua empresa contábil, na sua empresa, ou seja, na sua estrutura com contabilidade interna, né, seu CSC de serviços. O importante é que você tenha esse processo mapeado, tá? E por incrível que pareça, tem muito contador ainda que escuta a palavra processo e não consegue mensurar o que significa essa situação processos, né? Esse mapeamento de processos, essa padronização. A minha teoria com relação a isso é porque o contador é um profissional liberal, né? Sendo um profissional liberal, ele tem por natureza executar o seu processo, né? É igual a um dentista. O dentista, o médico, ele sabe executar o procedimento dele, né? Ele não precisa que tenha um manual para ele seguir, né? Ele sabe executar. O contador também sabe executar o seu processo, um contador especialista, né? Só que partiu para uma estrutura de empresa onde você tem analistas abaixo de você, onde você tem que atender um monte de cliente, né? Ou um monte de empresas no grupo econômico, você já tem que ter uma estrutura de cadeia produtiva. Você tem que ter vários analistas fiscais, contábeis, departamento pessoal, enfim. E você tem que delegar funções e tem que existir uma cadeia produtiva. Então, é disso que nós vamos tratar aqui, de processos padrão para que a gente possa montar uma cadeia produtiva na nossa área contábil, mapeamento para que a gente possa eliminar riscos e principalmente evitar que eles se repitam, tá? Com o processo mapeado, nós evitamos erros e principalmente evitamos que erros que ocorreram se repitam na nossa estrutura contábil. Bom, outro ponto que eu gostaria de frisar, o mercado contábil ele está acordando para a inovação. Então, tudo que a gente vai ver aqui nesse breve vídeo já virou uma necessidade há muito tempo. Então, se você não tem um modelo desse que eu vou apresentar aqui para você, seja com sistema, seja com modelo manual, ainda dá tempo, tá, pessoal? O mercado ele acordou agora para a inovação. Agora eu digo nos últimos meses, nos últimos anos, o mercado contábil acordou para a inovação. Quem não seguir junto vai ficar para trás, tá? Isso é um fato. Quem não acompanhar, a tendência é ficar para trás. Não existe outro caminho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Outra dica que eu vou dar aqui. Quando a gente vai ver aqui um mapeamento bem simples, tá? Então, a minha dica é a seguinte. Comece simples. Eu tenho visto lá pelo TaskDo o seguinte. Tem empresas, eu quero implantar o mapeamento de processos, mas eu quero estar com tudo pronto. Não precisa. Começa simples, começa com o básico. Né? Tudo pronto você vai ter depois de alguns meses ou anos. Não vai ser instantaneamente, eu não tenho um mapeamento de processo e eu quero começar ele agora para rodar. Não. Começa simples, começa com o que você tem e vai aprimorando. Isso não é do dia para a noite também, né? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de qualquer coisa também, antes de dar o exemplo. Aqui na nossa tela, liberdade para descobrir novas oportunidades. Isso tem tudo a ver com o nosso vídeo agora, com o nosso material, né? Por quê? Com processos padronizados e mapeados, você vai ganhar liberdade, vai ganhar tempo na sua estrutura contábil, né? Tempo. Tempo para focar no que realmente importa, né? Que é o negócio em si. E não controlar processo daqui e dali e ficar enchendo a sua cabeça de coisas que não são relevantes para o seu negócio, né? Sendo que podia estar tudo lá mastigado num manual de processo, né? Por que você ficar pensando em tudo e ficar quebrando a cabeça, né? Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo básico aqui. Eu vou usar o TaskDo, tá? Aqui é a tela de gestão de obrigações, não é aqui que a gente vai falar. Falar de processo. Não vamos falar de obrigações agora. Obrigações principais e acessórias, né? Eu vou usar o TaskDo aqui só para dar um exemplo basicão, tá? Mas isso você pode usar a sua planilha, o seu material manual. O importante é você ter o processo. Se houver uma ferramenta de gestão, meu Deus, melhor ainda. Mas se não tiver, o importante é ter no mínimo o processo na sua empresa, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui com a empresa Fran Neto Representações, ela é uma empresa do lucro presumido.
e essa empresa tem um fechamento fiscal igual, você também tem o seu fechamento fiscal aí na sua área contábil fiscal, né? Você também tem um fechamento fiscal. Como é que você faz o fechamento fiscal? Tá tudo na cabeça do analista? Ou você tem aqui ó, uma rotina para fechar esse fiscal, como por exemplo aqui, importar saídas, conferência de saídas, importação de serviços, conferência de estorno de CMS, enfim, você tem esse roteirozinho aqui desenhado mesmo numa planilha, num Word, na sua área contábil? É a primeira pergunta que eu faço, porque isso aqui você está vendo, é muito fácil de fazer. Empresa XYZ, fechamento fiscal, quais são as rotinas que devem seguir para fechar aquele procedimento fiscal. Isso aqui é padronizar o processo. Você já tem um padrão. Para fechar o fiscal, existe um padrão a seguir. Esse é o primeiro ponto, né? Bem simples, certo, pessoal? Aqui não tem muito segredo. O detalhe é o seguinte. Conferência de saídas. Vamos abrir esse cara aqui. Dentro de cada uma dessas rotinas que eu listei para você, você ainda tem que ter mais um mapeamento. Aquilo ali eu costumo dizer, é o padrão do processo, aquela sequência a seguir. Aí nós temos ainda um mapeamento, né? Dentro daquelas rotinas. Isso daqui é a metodologia TaskDo, mas vale para qualquer modelo de negócio, tá? Estou usando a metodologia TaskDo, mas isso aqui é um modelo de processo que pode ser aplicado de qualquer forma, seja ele manual ou enfim, não tem problema, como eu falei anteriormente. Então, só voltando aqui para vocês não se perderem, eu também. Conferência de saídas é uma das rotinas que estão padronizadas aqui no fechamento fiscal, né? Então, dentro dessa rotina, eu tenho aqui 12 itens que devem ser analisados antes de eu encerrar essa rotina de fechamento fiscal. Por que isso? Ocorre que você aí na sua apuração, você está fazendo a apuração e todo mês você erra. Isso é normal. Passou todo o fluxo, deixei um furinho, esqueci de um estorno, esqueci de um detalhezinho outro, porque são muitos detalhes, né? Milhares de detalhes, né? Então você acaba deixando um furinho aqui e outro ali. Isso é normal, né? Quando você não tem processo mapeado. Quando você tem processo mapeado, que é o que a gente fez aqui, ó, 12 itens mapeados, eu mapeei o seguinte: devoluções devem ser feitas com o mesmo valor do ICMS da nota fiscal de compra, né? Quando o ICMS for apropriado na nota fiscal de compra, deve ser estornado na devolução. Isso aqui é um exemplo de processo fiscal, tá? Poderia ser processo de folha, do societário, do contábil, né? Isso não importa. O que importa seria ter esse procedimento desenhado. Quais são os furos que ocorrem no contábil? Quais são os furos que ocorrem no... Ou melhor, quais são as situações que eu devo analisar para que não ocorra problema? São essas aqui. Aí o que acontece? No mês seguinte eu detectei mais um probleminha. O que eu faço? Eu venho aqui e adiciono um item 13 aqui lá na minha configuração, lá no meu modelo de processo. Eu vou lá e adiciono o item 13 aqui. E coloco mais um item ali. Vou adicionando, conforme vai surgindo. Mas daqui a pouco tem muito aqui. Então, abre essa rotina aqui para mais alguns itens, então, para não ficar tudo dentro de uma só. Você vai abrindo um pouquinho mais o processo também, né? O que acontece? Daqui a pouco você está com o seu processo todo mastigado aqui. Todos aqueles problemas que o gestor da área, ou mesmo o analista que executa o processo, tinha que parar, pensar, refazer, reprocessar, corrigir, não vai precisar mais. Basta que, quando ele for fazer esse procedimento aqui, ele só dê uma repassadinha aqui, tal. Pronto, verifiquei tudo, não ficou nenhum furo no meu procedimento. Então, mato esse processo aqui e sigo para o próximo. Pode ter até um manual de processo vinculado. No caso do TaskDo tem, né? Mas para começar um processo simples, basta que defina a rotina do fechamento de cada empresa. Pode ser um fechamento único para todas também. E ainda dentro dessas rotinas você tem aí um checklist, um mapeamento desses processos. O que eu queria mostrar com isso? Uma aguinha, por favor. Uma aguinha estagiária, não tem ninguém, é eu mesmo. Mas o que eu queria mostrar com isso, né? Que tendo um processo mapeado e padronizado, imagina, trocou o analista. Analista novo, vem aqui, João. Tá aqui todo o teu processo, para fazer o fechamento da empresa Frei Neto. Tá aqui o roteiro que você deve seguir, nos prazos que você deve seguir e como deve seguir. Como vai ser feito esse procedimento? Conseguiram visualizar, pessoal? Isso aqui é padronizar e mapear processos. Isso pode ser feito de forma simples, começa com o básico e depois vai aprimorando. Quando você tiver isso aqui pronto, mapeado, você já tem uma cadeia produtiva criada,
tanto no seu escritório, na sua empresa, no seu CSC, no seu Centro de Serviços Compartilhados, né? Conheço bastante CSC. Então, tem o processo mapeado. Basicamente, você aí já elimina um trabalhão enorme do gestor e do analista de ficar com isso tudo na cabeça, ou então, às vezes, anotações perdidas para tudo quanto é lado, né? Você já concentra isso em um local só, se tiver o sistema melhor ainda, tá? Convido até a conhecer o TaskDo, quem não conhece. Então, com isso a gente encerra esse vídeo. Vocês viram como é fácil, eu não vou entrar no mérito do TaskDo, tá? Eu quis mostrar somente a parte de mapeamento, padronização de processos. Com isso, você vai ganhar alguns anos de vida aí na sua empresa contábil, no seu CSC, na sua estrutura de contabilidade interna, tá certo? Se ficou alguma dúvida aqui, se quiser fazer algum complemento, inclusive, tá? A gente aqui não está seguindo um modelo tradicional de Kanban, esse tipo de situação não, tá, pessoal? É um modelo extremamente simples que qualquer empresa pode aplicar e vai funcionar, tá? Aquele modelo de checklist, eu quero dizer, né? Embora você pode criar modelos personalizados também se tiver o TaskDo. Mas o objetivo é que você tenha o processo mapeado e rastreado, tá certo? Se tiver alguma dúvida, qualquer dica, qualquer complemento, deixa no vídeo, tá? Ou vai lá no Instagram do TaskDo, manda um direct lá, que a gente conversa pessoalmente. Tá bom, pessoal? Um abraço e bom trabalho.